Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar uma reflexão que eu tive em um devocional que eu tava fazendo semana passada. Eu tô lendo o livro de Mateus e tem uma passagem, uma parte desse livro, uma história que eu amo de paixão, assim, eu acho que é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. E toda vez que eu leio, eu percebo alguma coisa diferente ou Deus ministra de uma forma diferente no meu coração. A premissa dela, vamos dizer assim, o objetivo, ou vamos dizer, o tema principal é muito conhecido, muito falado, mas eu amo essa história. O objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a Bíblia e eu espero e oro para que enquanto você estiver assistindo esse vídeo, o Espírito Santo também possa estar ministrando, talvez algum detalhe que eu não for comentar aqui, talvez o Espírito Santo possa comentar e, enfim, ministrar sobre a sua vida. Então eu oro para que isso possa trazer ali uma reflexão, possa trazer um renovo para você se você estiver precisando, mas é isso, então vamos lá pro vídeo. A história que eu quero comentar hoje com vocês é a história de Jesus andando sobre as águas. Eu amo essa história, eu acho que sempre tem muita coisa pra gente aprender, e se você nunca leu essa história, você vai encontrar lá no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. Enfim, então fica aí a dica para você fazer essa leitura. A gente não vai aqui ler totalmente, mas eu vou comentando alguns detalhes, porque eu acho que eu gosto muito quando os textos da Bíblia, as histórias, às vezes elas têm, nas escritas, elas têm muitos detalhes do o que Jesus falou, qual foi a atitude de Jesus, que vai descrevendo realmente cada passo a passo daquele personagem. Enfim, eu gosto quando é cheio de detalhes, assim, as histórias, porque a gente consegue perceber um pouquinho mais de algumas coisas. Então, tem alguns detalhes que eu fui grifando aqui e eu vou compartilhando com vocês, mas eu recomendo que você pare, tire um tempinho para ler essa história inteira e vamos lá. Acho que o ponto principal que eu quero conversar aqui com vocês é sobre medo e dúvida. Talvez não seja tão assim inovador juntar essas duas palavras para essa história. Com certeza, se você já escutou essa história, esses dois sentimentos, esses dois pensamentos, sentimentos foram transmitidos quando alguém estava contando essa história para você, né? Mas aí a gente vai trabalhar aqui com isso, medo e dúvida, algo que eu não sei vocês, mas constantemente eu pelo menos sinto. E igual ou mais presença de Deus, eu acho que fica mais assim interessante. Mais presença de Deus é igual a confiança e ousadia. Então é isso que eu quero conversar com vocês e que Deus ministrou no meu coração um pouquinho sobre isso. Logo no começo, no primeiro verso, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, e aí eu frisei essa parte, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus está reunido com uma grande multidão, fazendo muitos milagres, fazendo seus ensinamentos, e pronto, chegou um certo momento que os discípulos, e Jesus iam partir para um próximo lugar, e Jesus fala para os discípulos irem antes. E o que eu achei interessante aqui é que Jesus insistiu. E aí eu fiquei pensando nessa palavra de insistir. Insistir, se você está insistindo alguém a fazer algo, é porque aquela pessoa não quer fazer aquilo. Então você precisa insistir ela a fazer algo que ela não quer. E aqui Jesus insistiu os discípulos a fazerem algo. Então provavelmente eu imaginei a cena. Os discípulos estavam: ah não, Jesus, deixa a gente ficar aqui com você, deixa a gente despachar essa multidão, deixa a gente ficar aqui. E Jesus insistindo para eles: vai, peguem o barco e vão indo na frente. E Jesus insistindo nessa ação para os discípulos. E aqui vai a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. Qual tem sido a coisa que eu tenho insistido, que o Espírito Santo, que Deus tem insistido e eu tenho, não quero fazer, não vou obedecer nesse ponto. O que é que Jesus tem insistido na sua vida? Tipo, olha, insistido talvez mais em oração, na leitura da palavra, eu não sei. O que é que ele tem insistido, talvez insistido você
a falar com alguma pessoa, a tomar uma certa atitude no seu trabalho, a se posicionar. Eu não sei o que o Espírito Santo ou o que Deus tem te insistido a fazer, mas fique atento nas insistências de Deus, porque provavelmente se Deus está te insistindo a fazer algo, a tomar uma atitude, a se preparar para algo, é porque lá na frente ele já tem o plano dele. Por que Jesus insistiu para os discípulos irem para o outro lado? Porque Jesus já sabia que ele iria fazer um milagre. Jesus já sabia da experiência que os discípulos iriam viver. Então imagina, se Jesus não tivesse insistido, ia ser talvez só mais uma vez que eles iriam entrar no barco e ir de um lado para o outro. Mas Jesus insistiu porque Jesus sabia já o contexto inteiro. Jesus já sabia que ele ia andar sobre as águas. Jesus já sabia do milagre que ele ia fazer. Jesus já sabia da experiência que aqueles discípulos iriam vivenciar, que iriam transformar a forma deles pensarem. Porque depois que a gente lê a história e tudo acontece, a gente vê que os discípulos realmente param e falam: esse é o Filho de Deus, realmente ele é o Filho de Deus. Então, Jesus já tinha o contexto inteiro da história, por isso que Jesus insistiu para que eles pudessem viver esse milagre, para que eles pudessem viver aquilo que Deus tinha preparado, aquela experiência que Deus tinha preparado para eles. Então, muitas vezes, você acha que Deus está insistindo em alguma coisa e você não está compreendendo. E talvez agora você não vai compreender, mas lembre que se Deus está insistindo algo na sua vida, pode ser porque ele já tem o plano, pode ser não, ele já tem a visão completa e ele sabe o quanto aquilo vai ser importante e necessário para o que ele quer fazer na sua vida. E aí a gente continuando, depois disso que Jesus insistiu, fala que ele subiu sozinho ao monte para orar. E aí eu achei engraçado, e eu sublinhei essa parte também, porque Jesus muitas vezes, antes dele fazer algum milagre, antes dele fazer alguma coisa, em alguns contextos a gente vê que Jesus o quê? Orava. Jesus se retirava e orava, né? E eu acho engraçado, se a gente for ver as formas que Jesus foi fazendo os milagres, por vezes, às vezes, ele nem chegava para a pessoa e falava: você tá curado em nome de Jesus. Jesus ainda perguntava se aquela pessoa tinha fé. Jesus ia por um outro caminho e depois no final falava: ok, sua fé te salvou. Olha, vai, você tá curado. E algumas vezes fala que Jesus orava, como por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus orou, deu graça e aí depois ocorreu um milagre. E aqui não foi diferente. Jesus orou. E às vezes falta esse passo também da gente, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam e a gente esquece de uma coisa tão importante que é a oração. Que a oração nos permite o quê? Ter mais intimidade, ter mais relacionamento com Deus. Então, o quanto isso é importante pra gente viver o milagre, pra gente viver os processos também que Deus tem na nossa vida. E aí, enfim, né, a gente vai vendo que chegou a alta da madrugada, então não era 9 horas da noite, era tipo alta da madrugada, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã, tava no ápice da madrugada. Eu acho que isso também é um detalhe muito importante pra gente não idealizar que era, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite, não, era alto da madrugada. E aí, né, fala que Jesus dirigiu aos discípulos andando sobre as águas e eles já ficaram com o quê? Com medo, né? Eles gritaram de medo. O primeiro sentimento que passou por eles foi o quê? Medo. Eu não julgo os discípulos nessa história inteira, porque eu sei que eu ficaria com medo também. Bem provavelmente eu ia ser essa pessoa. E aí diz que eles pensavam que era um fantasma e eles ficaram com medo. Isso está no versículo 26. Quando a gente vai para o versículo 27, tem uma coisa muito específica que está descrita aqui, não só nesse momento, mas também em um outro momento embaixo, que diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando eu li isso, e mais uma vez eu frisei a parte imediatamente, eu frisei o medo lá em cima, né, porque era o sentimento que eles estavam, então o medo tinha tomado conta deles, só que aí a gente vê no versículo 27 que diz: Jesus imediatamente. Não fala que Jesus esperou um tempo, não fala que Jesus, sei lá, deu mais 1, 2, 3 passos. Jesus
imediatamente. As coisas imediatamente são coisas que acontecem ali no momento. E se aconteceu imediatamente, né, essa fala de Jesus, é porque Jesus estava perto, Jesus estava presente. Jesus fala imediatamente: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus não diz: primeiro, não tenho medo. Jesus diz o quê? O que você vai usar para combater esse medo? A coragem. A gente tem um versículo na Bíblia que diz que o amor lança fora todo medo. E quem é amor? Né? A gente diz que Jesus, Deus é amor. Então, Deus, o amor de Deus lança fora todo medo, porque o amor de Deus nos dá coragem. A coragem nos ajuda a lançar fora o medo. E esse imediatamente diz que Jesus estava perto. Quando a presença de Jesus está, né, no barco, quando a presença de Jesus está perto dele, Jesus diz: coragem, porque eu estou presente e todo medo é lançado fora. Jesus está do nosso lado, e quando ele está do nosso lado, nós não precisamos viver no medo. Na verdade, quando ele está em nós, quando ele está do nosso lado, que é isso, né? Nós vivenciamos isso, todo o nosso medo é lançado fora, porque ele nos dá coragem, né? Na verdade, a coragem que a gente precisa para enfrentar o medo não é pelas nossas próprias mãos. A coragem que a gente precisa, e na verdade a coragem que vai nos ajudar a enfrentar os medos, é a coragem que vem da presença de Deus. Não é eu sou corajoso para enfrentar isso, é porque Deus está comigo, porque o amor de Deus está em mim, eu tenho coragem. O medo não tem domínio sobre a minha vida. E aí depois disso a gente vê o que? A atitude de Pedro, né? A gente fala muito sobre Pedro nessa parte porque Pedro foi a única pessoa, o único discípulo que teve coragem. Pedro foi a pessoa que viveu essa transformação. Ele entendeu que aquela pessoa que estava ali era a pessoa que o dava coragem, e ele lançou fora todo o medo, porque a coragem que ele precisava para andar sobre as águas, para dar os primeiros passos, era a coragem que vinha de Jesus. Então Pedro viveu essa transformação, e é muito interessante porque logo depois ele fala: é tu, né, que tá aí mesmo, fala que eu vou até você. E aí Jesus fala: vem. Ele se fortalece nessa coragem pela palavra de Deus. Olha só, a palavra que é lançada de Deus: vem, Pedro, né? É o que o fortalece nessa coragem, que lança fora o medo dele, e Pedro vai. Quando Pedro está andando sobre as águas, a gente já sabe o que acontece nessa parte da história. Pedro, ele está ali focado na coragem, em quem está presente, em quem imediatamente está à frente dele. Pedro começa a se distrair, a perder o foco e a olhar para tudo o que está à sua volta, a tempestade que está à sua volta. E o que volta para Pedro, né? Quais são os sentimentos que voltam para Pedro? O medo. Quando a gente para de focar em Cristo, quando a gente deixa as circunstâncias da nossa volta, né, nos tirar do foco, o que volta para a nossa vida? O medo. O que volta para a nossa vida? A dúvida. Então, a partir desse momento que Pedro para de olhar, para de ter a coragem que é forjada pela presença de Deus, o medo toma conta da vida dele de novo. E aí, o que acontece? Ele grita: Senhor, me ajuda, me salva. E aí a gente tem de novo a palavra. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro foi tomado pelo medo, Pedro foi tomado pela dúvida. Imagina, Pedro estava lá com a coragem, olhando para Jesus, dando os primeiros passos, e aí passou um pensamento na cabeça dele: e se não for Jesus? E aí o medo já tomou caminho, já tomou de novo o coração de Pedro, e ele começou a duvidar. E aí a gente vê a palavra de novo que eu falei: imediatamente. Jesus está do lado. Imediatamente, não teve tempo, não teve espaço para mais um questionamento, para mais uma conversa, mas imediatamente Jesus estava do lado. Imediatamente Jesus esticou a mão para salvar Pedro. Então, esse imediatamente nos fala que Jesus está do nosso lado. Imediatamente, Jesus está presente ao nosso lado. E se Ele está presente ao nosso lado,
A presença dele lança fora toda a dúvida, lança fora todo o medo. Às vezes a gente passa por momentos de dúvida e medo, mas que a gente possa lembrar que Jesus está do nosso lado e imediatamente o amor dele, a presença dele lança fora todo medo, lança fora toda dúvida e nos enche de coragem. Não a coragem, não a ousadia de pela nossa própria força conseguir enfrentar situações ou pela nossa própria força achar que a gente vai dar conta de tudo, mas é pela coragem que vem da presença dele, pela ousadia que vem da presença dele, a gente consegue enfrentar essas situações. Uma coisa que eu aprendi recentemente sobre ousadia é isso. A gente não vive na ousadia do que eu posso fazer, né? Eu sou uma pessoa ousada porque eu sei que eu consigo fazer. Não. Nós vivemos na ousadia produzida em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos dá ousadia. Eu quero ser ousada, eu quero ser corajosa, mas guiada pelo Espírito Santo, sendo que essa coragem, essa ousadia seja produzida pela presença de Deus na minha vida. Aí a gente sabe, Jesus entrou no barco, a tempestade cessou e eles realmente entenderam quem era aquela pessoa, que realmente ele era o Filho de Deus. É isso, eu espero que você tenha sido edificado, que Deus possa te abençoar e te encher da coragem e da ousadia dele. Deixa aqui seu comentário, curte, compartilhe com mais pessoas essa mensagem e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, tchau!